Eu saúdo a amada igreja com a preciosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E louvamos ao Senhor por tudo que Ele ha feito em nossas vidas. Eu tenho sido surpreendido por Deus nesses últimos dias. E já sexta-feira, Deus me fez uma grande surpresa quando vim para a doutrina e ouvi a exposição da palavra. Foi lida a palavra, mas se falou sobre o nosso sinal da harpa cristã. E foi uma das coisas mais belas que eu já vi em toda a minha vida. E olhe os senhores, que eu já estou completando 74 anos. E 66 de crente. E o que eu vi aqui sexta-feira, pastor, durante a minha vida, pouca coisa se pode comparar. O que eu vi aqui sexta-feira. Não sei se todos fizeram a leitura que o Espírito Santo me fez fazer. Mas eu acho que eu fiz a leitura certa. Aquilo foi alimento para caminhar muito tempo aí para frente. Os que vieram, com certeza, não voltaram mesmo, porque foi algo que falou a alma e se amalgamou ao nosso espírito. Um dia Jesus disse aos seus discípulos: o que eu faço, vocês não sabem agora, mas o saberão depois. E esta palavra eu aplico esta lição. Muitas lições eu tenho tirado desta lição. É riquíssima. E existe um versículo no livro de 1 Reis, capítulo 12, versículo 15, que quando Roboão assumiu o reino, aí os anciãos, ele procurou conselho com os anciãos, e eles pediram que eles aliviassem a carga do povo. Tinha carga tributária, mas tinha outras formas de opressão. Inclusive, tinha lá um departamento de trabalho forçado. Desde o dia de Salomão, que o Jeroboão, filho de Nebate, era um dos capitães daquele povo. Um grande homem, embora fosse filho de uma mulher viúva. E ele desprezou o conselho dos anciãos que pediu para aliviar aquela carga pesada e tomou o conselho dos moços que cresceram com ele, que o aconselhou a ser mais duro, o que fosse possível. E disse: depois de 3 dias volte. E voltaram 3 dias. E ele disse: dura resposta deu ao rei e ao povo, porém, porque desprezaram o conselho que os anciãos lhe haviam dado. E lhe falou segundo o conselho dos jovens, dizendo: meu pai fez pesado o vosso jugo, porém eu ainda o agravarei. Meu pai vos castigou com açoites, eu, porém, vos castigarei com escorpiões. Versículo 15. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque este acontecimento vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito por intermédio de Aías, o silonita, a Jeroboão, o filho de Nebate. Essa expressão aí, esse negócio, esse endurecimento do rei vinha do Senhor. Um dia eu estava num ambiente cristão, numa reunião, e o clima daquela reunião foi tomado por um regozijo, de gozo e paz, e o Senhor usou
vaso ali presente e disse assim: é difícil na terra me entender, mas os que me entendem, entendem. Eu fiquei anos procurando entender essa palavra. Por quê? Quem entende, entende. E tem coisas que não se explica, mas é possível se entender, porque é ciência de Deus. E Deus tem o seu trabalhar. Saibam todos aqui que Ele não é obrigado a prestar contas de seus atos a ninguém. Faz como Ele quer, como quer, na hora que quer, usa quem quer. Diga assim comigo: Deus é soberano. Pois bem, levando também em conta essa soberania de Deus, eu quero fazer um rápido histórico, só uma rápida pincelada, pois Roboão, para a gente ver como o cidadão era difícil, ele era casado com uma ex-concubina do pai. Veja só que homem difícil. Uma ex-concubina do pai. Pois bem, ele tinha 300 concubinas do pai, ele casou com uma delas. Para se ter uma ideia. Mas o seu reino foi muito difícil. Depois que ele morreu, o seu filho, um de seus filhos, Abias, assumiu o reino, mas o reino de Abias foi curtíssimo. Aí em torno de 2 anos, se muito, pouco mais, pouco menos. E depois morreu e o Asa, este agora, um homem de Deus, um homem que já tinha experiência, pois conhecia o histórico do seu avô, o Salomão, e muito mais do seu bisavô, o grande rei Davi. E estudava com os sacerdotes e conhecia Asa, diante da crise existente em Israel. O reino tinha sido dividido em 2, e se devia muito a essa dureza do coração de Roboão. Mas nós lemos um versículo que Deus estava naquele negócio, por causa das ingratidões de todos e até por causa da vida de Salomão. Deus permitiu que isto acontecesse, porque o comentarista, ele disse que não entende por que Deus permitiu que se racha ali no povo de Deus. Mas tem coisas que Deus chama a nossa atenção. Pare um pouco, meu filho, e tenha um pouco de reverência, que eu quero falar com você. Muitas vezes Deus nos fala sem palavra, e a Bíblia é pródiga em mostrar isso no Salmo 19. Muitas vezes não há palavra, no entanto, se escuta a sua voz. Irmãos, aí o Asa, ao assumir o reino, ele entendia que da forma como estava o reino, ninguém ia a lugar nenhum, não havia prosperidade, e a nação ficava fraca diante de seus inimigos. Os inimigos que Josafá lutava, veio atacar Josafá, eles vinham se levantando desde os dias de Davi. Mas quem ousava atacar diretamente o reino de Davi, visto que era um guerreiro e tido do ponto de vista humano, tinha alguns homens que eram considerados quase invencíveis, os chamados valentes de Davi. Desde o tempo que ele ainda não era rei, juntou aquela prédia de homens que lutava com ele, louvado seja o nome de Jesus para sempre. Mas escute bem. E as nações confiam nos seus exércitos, no seu braço forte. E às vezes em Israel isso aconteceu muito. Asa fortificou a nação,
instruiu o povo, e tinha um filho piedoso, que era o Josafá, que observava toda a ação do seu pai, e um estudo mais aprofundado da vida de Asa, com informações nas tradições de Israel, nos Talmudes e Targums, nós vamos observar que Asa, ele conhecia profundamente, ele se debruçou, não só sobre a Torá, mas sobre a história do seu povo, para conhecer um contexto, um pano de fundo, que jogou a nação naquela situação. E aos 35 anos, um pouco antes, 31, 32 anos, o Asa tornou Josafá vice-rei, que ele precisava, já não era mais o mesmo homem, e naquele período ele aprendeu o manejo das coisas, conheceu o reino, e era homem adestrado. Com a morte do seu pai, ele assumiu o reino de Judá, aos 35 anos de idade. Vale salientar que a divisão do reino em 10 tribos, a tribo de Judá e Benjamim, e as outras 10 tribos, tendo a tribo de Efraim ou a de José, como a líder daquela nação. Inclusive o Jeroboão era um efraimita, um general muito hábil, já dos tempos de Salomão. Pois bem, mas eu não quero nem dar uma pincelada nas condições do que fez Jeroboão, pois precisamos, tem coisas, eu diria, para esse contexto um pouco bem mais importante para analisarmos. Quando Josafá assumiu o reino, ele fez diferente de tudo. O ponto 2 da nossa lição, porque esse ligeiro histórico que eu fiz, eu vou considerar que isso aqui foi literalmente o ponto 1 da lição. No ponto 2, o cuidado e o ponto 2, o subponto 2, e o cuidado de Josafá em instruir o povo. No 3º ano de seu reinado, Josafá ordenou aos levitas e aos sacerdotes que fossem às cidades de Judá e ensinassem o livro da lei do Senhor. De cidade em cidade, esses homens reuniram o povo nas praças, uma vez que não havia sinagogas, nem templos fora de Jerusalém, e ali ensinavam as pessoas. Eles saíram por toda parte, e em algumas ocasiões saíram de seus limites geográficos e entraram nos limites das 10 tribos. E lhes ensinavam também, pois alguns reis fizeram isso, principalmente o piedoso rei Josias. E ensinaram o temor. Os príncipes, os levitas, os sacerdotes, ensinavam ao povo a lei de Deus. O ensino promoveu um grande temor no coração de todos. O temor de Deus, o princípio da sabedoria. Um povo que teme a Deus se tornará próspero. Então, uma das pedras de toque é que, se queremos a bênção de Deus, e esta bênção em todos os sentidos de nossa vida, em todas as áreas, se é verdade que queremos que Deus nos abençoe grandemente, temamos ao seu nome. Repita comigo: se é verdade que queremos as bênçãos de Deus, então devemos temer ao Senhor. Não se esqueça, amados, que Ele está disposto a dispensar suas bênçãos sobre seus filhos e suas filhas.
Deus quer abençoar. Esta nação brasileira atravessa uma das maiores crises de sua história. Uma das maiores. Eu alcancei o período de 64 e era militar. E é brincadeira de criança para os dias de hoje, porque se trata de crise, inclusive institucional. Os próprios poderes não se entendem. Mas há nessa nação algo aí de pelo menos 70 milhões de crentes. Claro que muitos desses são crentes nominais, mas não são adoradores de imagem de escultura. Isso já é um ponto importante. E que dos 204 milhões no último censo, eu creio que tem mais do que 70 milhões. Mas é por aí. Os dados oficiais aí nos colocam nessa condição. Mas aqueles, os remanescentes fiel do meio do povo de Deus, que nossos olhos não conseguem ver. Pastor Roberto, nossos olhos não veem. O pastor não consegue ver, pastor, os fiéis dessa igreja na sua totalidade. É impossível que o Senhor enxergue. Mas Deus tem, pastor, uma reserva fiel, tanto no ministério como no meio do povo. Homens e mulheres que não se vendem. Não adianta proposta. Eu falo de algo que eu tenho colocado o joelho em terra e tenho conversado com Deus, pastor. Há uma reserva. Há uma reserva. Como é que Deus está formando desde jovem, ainda aí nos 7, 8, 9 anos, 10, que às vezes aparece aqui alguns, né? É que sai da caverna e Deus vai mostrando parte da reserva que ele tem. Pois bem, é esses que Deus tem preparado. Um obreiro chegou para mim e disse: pastor, o senhor não acha que de repente nós está fora desse barco? Que é tanta gente saindo. Eu disse: não, porque foi Deus que me trouxe para cá. E eu disse a Deus: eu vou falar com o pastor. Se ele não me deixar no banco anos me provando, eu tenho certeza que ele me trouxe para cá. E eu falei com o pastor no mês de setembro de 2009. E entreguei a carta. E em janeiro, 2 de janeiro de 2010, teve a reunião do obreiro, eu estava aqui. E naquela reunião, eu fui reconhecido aqui como ministro dessa convenção. Então eu não tenho dúvida que Deus me trouxe para esse lugar. E Deus me fez saber também que me faria útil nesta obra. E que eu ajudaria o meu pastor e o ministério. Deus, irmãos, conta com você. Com você. Levante sua cabeça. Levante. Se é crise, pastor, não importa. Gente de toda natureza. Mas Deus está, os dias dessas crises está findando e vai passar em todos os sentidos, inclusive as crises financeiras. Aleluia! Inclusive. Um chegou para mim e disse assim: olha, caminhando na beira da praia, no calçadão, e um disse para mim: olha, o negócio está falindo. Eu não sei como é que vai ser, não. O homem não tem como pagar. Referindo-se ao Senhor. Eu disse: meu filho, não se iluda com isso, não se importe não. Isso é negócio de Deus. Deus é o dono da prata e do ouro. No tempo certo, Ele abre as portas
de onde a gente não sabe. Glória a Deus, porque o tesouro de Deus está aqui dentro. Quantos podem dar glória para Ele? Levanta a sua mão e dê glória, irmão. Mas vamos voltar para a lição. Vamos voltar para a lição. Josafá, lá em 2 Crônica, pelo menos 17, 18, 19, 20, 17, 18, 19. Você vai ver ali que Josafá tinha uma reserva de homens do seu exército e alguns que o ajudavam, que chegava perto de 1 milhão de homens. De uma tropa mais preparada, em torno de 700 mil. Não dava para temer nenhum exército. Mas ele tinha feito uma aliança com Acabe para fortalecer uma questão geopolítica, para fortalecer o seu reino. Ele já tinha aprendido como houve um avivamento, e como Deus levantou o povo, a nação estava enriquecendo e se fortalecendo. Diz que era difícil entrar em Israel sem ser visto, porque toda a fronteira estava fortificada e tinha guardas que guarneciam, e se sabia quem entrava e quem saía, e qual era o seu negócio. Glória a Deus. Mas ele fez uma aliança com Acabe, uma espúria aliança, porque o homem de Deus, ou os homens de Deus, às vezes comete falhas, e falhas gravíssimas. Mas quando ele tem reserva diante de Deus, que é importante isto, ter reserva diante de Deus. Eu aprendi isso muito cedo na minha vida, e muitas vezes Deus leva em conta aquela reserva feita no passado. O que Josafá fez? Juntou-se a Acabe falso, querendo que Josafá morresse. Vamos a Ramote de Gileade, eu vou disfarçado, e você se veste de rei, para ver se ele morria, porque o Sírio queria Acabe. Chegou ele a gritar quando procuraram. Mesmo um soldado despretensiosamente jogou uma seta assim para cima, e Deus dirigiu aquela seta direta a Acabe, e ele morreu. Ele ali aprendeu, mas antes disso, habilmente, sua esposa Jezabel conseguiu, junto com Acabe, que Josafá permitisse que sua filha Atalia se casasse com Jorão, seu filho, que seria o sucessor do trono. E Atalia foi uma das mulheres talvez mais ímpia que o sol já encobriu. Difícil essa da mulher, para acabar com o reino de Judá. Porque o reino de Judá, irmãos, era ali que estava a promessa de Deus para o Messias. José, diz 1 Crônicas 5, 1 e 2, era o primogênito. Mas a primogenitura foi dada aos filhos de José. Porém, o príncipe vem de Judá. Deus deu, que Jacó não foi sabedoria de Jacó na hora de repartir a bênção. Ele tirou de Rúben e fatiou a bênção. Deu uma parte a José e deu a melhor parte a Judá. Lá em 49 de Gênesis, ele fez isso, ligado pelo Espírito. Então Judá era conhecido, era o dono da bênção, das promessas messiânicas. E os reis daquela linhagem sabiam disso. Algum dia o Messias viria dali, daquele tronco. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Eu não vou demorar, amados, fique tranquilo. Então observe bem, que eu quero chegar aqui na nossa lição, bendito seja Deus, aqui em 20 de Crônicas, mas eu vou ler aqui não na Bíblia, na lição, mas na Bíblia, segundo os Crônicas 18, 19, não, o 20. Mas depois do versículo 12, onde termina a nossa lição de 2 Crônicas, louvado seja Deus, deixa-nos ver aqui, depois que termina no versículo 12, que vem a notícia, e disse: olhe Josafá, meu filho,
os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns dos menonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do rio, da além do mar da Síria, que é o Mar Morto. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi, a fonte do cabrito. Então Josafá teve medo, mas ele tinha um exército, irmão, capaz de enfrentar qualquer exército da terra, mas ele teve medo. Não é aliança, ele tinha aprendido que a aliança com Acabe só trouxe prejuízo. Agora precisava de Deus. Escute bem. Eu não vou dizer que não importa se você errou, importa sim. Mas se errou, não coloque corda no pescoço, não escute a voz de Satanás, que às vezes é até o irmão que está sentado ao lado, de um parente ímpio, muitas vezes. Escute a voz de Deus. E Deus me manda te dizer aqui esta tarde, que se você errou, tudo bem, errou, passou. Mas dobre o seu joelho, diga a Ele que errou. Tem coisa que você fez, que não é bom que você diga para homem nenhum ouvir, mas para Deus ouvir, diga a Deus o que fez, sem uma palavra faltar. Deus sabe de tudo, mas quer ouvir da sua boca. Conte a Ele, e Ele vai vir em teu socorro. Peça misericórdia, se humilhe diante de Deus e levante a sua cabeça na autoridade do nome de Jesus. Quantos podem dar uma glória para Ele nesta tarde? Aleluia. Olha, irmãos, e quando o homem se humilha, eu já vi um pastor abalizado dizer assim: Deus não resiste um homem quando se humilha. Você, às vezes, não cumpriu bem a voz de Deus, mas se humilhe, desça na sua presença, caia por terra nos seus pés, que Ele não vai lhe dar um chute. Não. Ele mudou o nome de Jacó para Israel, mas continuou chamando o homem de Jacó. Podia ter desprezado, né? Jacó é o crente que ainda precisa de conserto. Israel seria o homem perfeito. Deus mudou o nome para Jacó. Como ele tinha ainda falhas, Deus continuou chamando ele de Israel. Ele não era perfeito ainda, né? Por isso que ele faz. Então Deus sabe suas fraquezas, seu ponto nevrálgico, que Satanás quer alcançar. Mas o sangue de Jesus tem poder para fazer uma couraça e te livrar. E eu vi irmão diz assim: olha, meu ponto fraco é tal. Não diga isso para ninguém, está repreendido em nome de Jesus. Só Deus sabe o que é o teu ponto fraco. Só Deus. Mesmo assim, o Atmani diz numa de suas obras, o homem espiritual, que ele pedia a Deus que tratasse sua parte mais íntima do seu ser, que ele não conhecia, que podia ter algo que Deus não se agradava. Ele dizia assim: Senhor, lava o meu interior, as partes profundas do meu ser. Davi disse algo semelhante ou mais profundo quando caiu em pecado, e um dia ele disse: guarda-me dos meus pecados ocultos. Pecado oculto ali não era um pecado praticado, mas um possível pecado que ele não conhecia. Pecou, mas não sabia que existia essa culpa. Mesmo assim, ele, diante de Deus, ele queria estar em ordem e pedia a Deus que fizesse isso com a sua vida. Vejam só, todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, suas mulheres e seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse: tua palavra o represente. Parece que eu vejo aquele cenário. E disse assim:
Aleluia. Dai ouvidos todo Judá, e vós, morador de Jerusalém. E virou-se para o rei e disse: tu, rei Josafá. É muito isso, irmão. Isso é muito grande. Usado por Deus. Não era um profeta específico. Porque tem pessoas que tem um irmão, pastor. Talvez o senhor aqui não saiba tanto. A gente está pelo subúrbio, vê mais. Eu sei que o senhor sabe. E tem um profeta mor que vai lá e ele vai profetizar para você só o que é bom. Vamos ver, irmão fulano ou irmão ciclana. Mal dobra o joelho e já tem profecia. Mas não precisa. Dom de profecia. Deus dá agora, se Ele quiser, a qualquer dos irmãos. Dê um glória para Ele, querido. Esse homem não era profeta. Jaziel não era profeta, era um levita. Mas Deus usou, não tinha profeta. Deus levanta no meio do povo, dá uma glória para Ele, amado. O rei estava presente. Tu, ó rei Josafá, essa batalha não é sua. Agora, esses milhares e milhares e milhares e milhares de homens, deixa lá atrás. Coloca os cantores. Homens consagrados. Coloca na frente. Vai em marcha. Você não tem que lutar. Irmão, essa guerra não é sua. Eu sei que aqui tem gente. Oh, meu Deus, como está difícil a vida. Quem sabe? Deus, eu não suporto mais. Suporta. Alguém já disse, eu vi um pastor fazer uma ilustração. Ele disse que o filho chega para o pai, perto do pai, cansado, e esperando que o pai abrace, o pai faz isso. E parece uma ingratidão. Ele chega de novo, o pai volta para trás mais um pouco, para instruir ele no caminhar. Não é porque está desprezando, para instruí-lo no andar. E Deus faz isso com nós, comigo, com você. Você se aproxima dele, você está longe, se aproxima dele, e ele faz assim um pouco mais para trás. Você se aproxima de novo, ele volta mais um pouco. Você clama e não vem nenhuma resposta, mas está tudo diante dele. Ele está ouvindo e ele está vendo. Dê um glória para ele. Oh, glorifica o nome de Jesus nesta tarde. Escute. Quando isso acontece, a vitória está batendo na tua porta. A vitória está batendo. Eu não sou pregador daquele tipo cavaleiro do Apocalipse. E olha que eu gosto de escatologia, mas eu não sou nenhum cavaleiro do Apocalipse. E uma coisa que Deus colocou no meu coração foi abençoar, meu pastor. Eu gosto de abençoar. O pastor Paulo sabe disso. Um dia Deus me usou para dar uma bênção sobre o pastor Paulo, ministrar uma bênção. Deus fez isso comigo. Eu não amaldiçoo ninguém. Não desejo mal a ninguém. Diga assim comigo: devemos abençoar a todos, em nome de Jesus. E quando eles fizeram isto, porque veja só, uma tropa, uma formação muito grande, sem estar bem posicionada no terreno, sem ter os capitães, os maiorais, corre o risco de um lutar contra o outro. Foi isso que aconteceu. Brigaram contra o outro, matavam um contra o outro. Desta forma, Israel assistiu, se exterminaram e nenhum soldado de Israel tombou. Glorifica a Deus nesta tarde, meu querido, que Deus quer te dar isto. E sobretudo, esta igreja, eu já ensinei
Até aqui neste etapa me pedi para aula sobre história da Assembleia de Deus. E aqui na frente tem um riacho chamado Riacho. Esse rio que vem, esse barro ali por trás, como é que chama? Riacho do Timbó. Passa por baixo daquela ponte. Em 1918, Joel Carson efetuou ali o primeiro batismo aqui de Maricota, o primeiro. Joel Carson, ali no Riacho Timbó. E ele certamente abençoa aqueles membros, abençoa este lugar e abençoa esta igreja. Esta igreja tem fundamento. Glorifica o Senhor desde agora e para sempre.